Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos entender a história do nascimento de Jesus Cristo. Evangelho que escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos, começando do versículo 1. E, de forma lacônica, nós vamos exaurir algumas lições que perpassam a visão de Lucas concernente ao nascimento de Jesus, porque hoje é 25 e no calendário cristão comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, o versículo 1 diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse é o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, e ela estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Assentai-vos. Eu estava, essa semana, meditando nesse texto, e eu comecei a entender que dos 4 evangelistas, não é? Começando de Mateus e terminando em João, conforme a Bíblia apresenta, 2 evangelistas narraram o nascimento de Jesus. No caso, Mateus, ele se preocupou em falar da concepção virginal de Jesus, Lucas também, mas o Evangelho de Marcos não trata desse assunto, e também o Evangelho de João não trata desse assunto. Marcos vai apresentar Jesus grande, já andando ali nas regiões da Galileia, em Cafarnaum, chamando discípulos para compor o seu ministério. João vai apresentar Jesus de uma forma do Logos, não é? Quando João diz que, no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a ideia do nascimento de Jesus ficou a cargo tanto de Mateus como do Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas. E eu estudei a visão de Lucas, mateana, a visão lucana e a visão mateana, e eu percebo que na visão de Lucas, como ele é um doutor, como ele é um médico, ele dá alguns pormenores que o Mateus não apresenta, pois Mateus já é um cobrador de impostos e dificilmente ele teria a capacidade de entrar nas minúcias como médico, no caso de nascimento, tem essa habilidade. E eu percebi algumas lições aqui. A primeira lição está no versículo 1, no verso 2, no verso 3, vai até o versículo 5, quando houve um decreto, e o texto diz que esse decreto convocava todos os habitantes que voltassem para as suas cidades de origem ou as suas cidades de nascimento. E é interessante que nesse período o imperador era César Augusto, e esse César Augusto, ele é importante, pastor Eduardo, porque todo mundo sabe que o nosso calendário, ele é
ele é cesariano e gregoriano, não é? Quando se fala de Júlio, é Júlio César. E quando se fala de agosto, é uma ideia de Augusto César. Então, esse Augusto César, ele é um camarada muito importante. Então, ele baixa um decreto. E quando se baixa um decreto, o imperador romano, que dominava o mundo de então, baixa esse decreto, ele convoca, na verdade, ele obriga todas as famílias a irem para uma espécie de alistamento. E a ideia era que Roma queria ter a noção de quantos habitantes estavam agregados sobre o seu domínio. Então ele começa a chamar todos para que estejam indo para as suas cidades, aonde eles nasceram, para que eles pudessem numerar a quantidade de pessoas que estavam sob o governo do Império Romano. E também era uma forma de aumentar impostos, seria uma forma de cobrar. Quanto mais cabeça existente, mais eles tinham capacidade de cobrar. Mas o que me interessa nessa primeira lição, que eu vou deixar aqui, e eu quero que você dê um glória a Deus, é que tudo isso foi feito não por desejo absoluto de César Augusto, não porque ele queria saber a população que estava sob o seu domínio. Se nós olharmos direitinho, havia uma promessa de Deus nisso tudo. E a promessa de Deus é que o menino Jesus tinha que nascer em Belém. Jesus tinha que nascer em Belém. Então, conforme Miqueias, capítulo 5 e o verso 2, a Bíblia diz que ele viria de uma cidade pequena. A Bíblia diz que ele nasceria numa cidade sem expressão. E essa cidade seria a cidade de Davi, no caso, Belém, uma pequena vila. Mas todo esse decreto, toda essa população, todo esse movimento, o mundo está movimentado aqui. Porque, aí eu estou sentindo uma graça, porque a ideia, Roma mandava no mundo. O Império Romano determinava as leis do mundo. Seria o último grande império, depois todos os demais, começando com o Império Egípcio, lá no tempo de Moisés, e terminando nesse império. Então era o mundo que estava sendo movimentado, e por trás disso estava Deus movimentando o mundo, porque Deus, quando promete, Ele leva muito a sério aquilo que Ele prometeu. E a promessa era que o menino deveria nascer em Belém. Então, quando eu olho essa semana, eu tirei olha, isso aqui me levou umas 5, 6 horas de estudo. E quando eu comecei a mergulhar essa semana nesse texto, eu fiquei vendo que por trás de todo esse movimento está Deus. Por trás de toda essa ação está Deus. Jesus poderia ter nascido, e tem um detalhe, não havia nem a necessidade de o José ir para Belém. Ele poderia mostrar o seu número, mesmo lá de Nazaré, mas Deus disse que ele tinha que nascer em Belém, e quando Deus fala, Ele cumpre, porque sua palavra é fiel. Eu vou deixar a primeira lição, e eu quero que você dê glória a Deus, mesmo ainda com gosto de Chester, mas você dê glória a Deus essa noite. Deus leva muito a sério aquilo que Ele fala, Deus leva muito a sério aquilo que Ele promete, e se Ele prometeu, Ele vai movimentar o mundo, mas vai cumprir a promessa. Ele vai cumprir a promessa. Pastor, nós estamos percebendo o mundo de então sendo movimentado, caravanas vindo de todas as regiões. No caso, José, ele é da tribo de Judá, no caso, ele é da casa de Davi, então ele tinha que ir. Então é Deus por trás disso, é Deus movimentando o mundo. Irmãos, o teu Deus, como foi pregado pelo meu amigo aqui, Ele é poderoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, e quando Ele promete, Ele cumpre. Nem que Ele movimente o mundo, mas Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, porque a promessa dEle é fiel. Todo esse movimento não é só para Jesus, para que nós tenhamos da história do belo nascimento de Jesus.
Todo esse movimento de caravanas não é simplesmente para a gente perceber a Maria em cima de um jumento grávida. Eu dava glória a Deus, mas tudo bem. Todo esse movimento não é apenas o fato da estrela, que muitos dizem que seria um meteoro, sei lá, um cometa. Não, existe algo por trás da ida de José a Belém. E o que está por trás é a promessa, é a promessa, é a promessa. Levante a mão e dê um glória a Deus. Deus vai cumprir. E Ele pode fazê-lo nesse final de ano. Você crê que Ele é capaz de movimentar tudo e todos? Ele vai te levar aonde Ele tem determinado. Você vai chegar aonde Ele tem determinado. Aleluia! Essa é a primeira lição que eu vejo sobre o Natal. É a lição do cumprimento da promessa. E é interessante, pastores, que quando Miqueias, que é um profeta menor, não no tamanho, mas no volume da sua profecia, quando ele diz, olha, porque a virgem dará luz, Belém, Efrata, és tão insignificante. É verdade, Belém é muito insignificante. Eu estive lá alguns dias atrás, é tão insignificante, não tem, hoje já não tem um valor, imagine naquela época. Mas o que significa quando alguém ouviu Miqueias profetizar isso, e alguém pergunta, tu estás me dizendo que o Messias vai nascer em Belém? Tu estás me dizendo que o Messias será o seu nascimento? Sim, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Não, enquanto não der glória a Deus, eu não paro. Quando Deus fala, Ele cumpre. E Ele vai movimentar aquele coração ruim, que não quer abrir essa porta. Ele vai pegar aquele documento que está engavetado e colocar em cima da mesa. Eu dava glória a Deus. Aquela boca que disse não, se prepare para ouvir um sim, porque Deus vai movimentar o mundo, mas Ele vai cumprir o que tem prometido. Amém? A segunda lição sobre o Natal está aqui. Eu preciso que vocês entendam e que vocês esqueçam daquela cena de Jesus numa manjedoura de madeira. Esqueçam essa cena agora. É muito bonita para as peças que eu já participei tantas e tantas vezes. Esqueçam agora a ideia dos magos celebrando ali o nascimento de Jesus pequeno, porque todo mundo sabe que isso aconteceu 2 anos depois do nascimento de Jesus. Os magos só encontraram Jesus 2 anos depois, e já tinha 2 anos de idade. Então esqueçam essa coisa muito linda que acontece todo ano aí nos shoppings, até na igreja. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eles foram, e o texto diz, pastor, que não havia lugar na hospedaria ou estalagem. Esse termo hospedaria no grego é kataluma, e kataluma fala de um quarto superior. Então o grego diz que não havia lugares nos quartos superiores. Ora, Belém é pequena, já é hoje, imagine aquela época. A gente tem uma ideia, eu estou com tanta informação na cabeça, mas vou parar. A gente tem a ideia de que a matança dos meninos, dos bebês masculinos, do sexo masculino de 2 anos para baixo, quando o Herodes entrou no diabo, né? Não, foi não, né? Foi o diabo que entrou no Herodes, né? Mas no meu caso, eu acho que foi o Herodes que entrou no diabo, e ele matou. Tem gente que acha que foram assim, milhares e milhares de crianças mortas. Não, a população de Belém não passava talvez de 500 pessoas, não foram mortas 20, 25 crianças só, porque nós estamos lidando com menores de 2 anos para baixo. Então não tinha muitos recém-nascidos naquele tempo. Mas a gente lê e acha que foi um massacre. Claro, uma morte já é ruim, imagine. Então a gente precisa olhar o nascimento de Jesus, olhando os textos, consultando o original. Quando a Bíblia diz que não há lugar, é que não havia lugar no Cataluma, ou seja, nos hotéis, nas hospedarias, porque era uma cidade pequena e uma multidão muito grande estava vindo.
Mas tudo isso estava no plano de Deus. Eu dava glória a Deus por isso. Quem está no controle do nascimento de Jesus é Deus. Aleluia! E não havendo lugar aonde ele vai nascer. Ele vai nascer num local que a arqueologia confirma que uma grande historiadora, a primeira historiadora que começou a pontuar os pontos é pleonasmo, os locais por onde Jesus passava, chamado Egéria. Essa mulher chamada Egéria, ela levou 5 anos da sua vida pontuando os lugares aonde Jesus passou, e depois até a mãe de Constantino, chamada Helena, ela pegou o mapa de Egéria e veio também avaliando e confirmando. Jesus, a Bíblia e o grego vai dizer que ele vai nascer, pastor, em cavernas, em locais, cavernas aonde os animais eram colocados, chamado de estrebaria. Porque, e esqueça isso, Jesus não nasceu em dezembro, porque os pastores estão cuidando do rebanho, e dezembro é frio, ninguém fica. Jesus nasceu entre março e abril, que era o período da primavera, mas o calendário cristão levou, e não tem problema nenhum, se foi em dezembro, se foi em abril, o importante é que ele nasceu, é isso que é importante. Estou sentindo uma graça, vou terminar. Então, aonde Jesus foi nascer, e a manjedoura, a palavra manjedoura no grego é manjar, e manjar significa aonde animais comiam. E não é manjedoura de madeira, a manjedoura era de pedra. Os animais comiam em manjedoura de pedras. Ali, aonde os pastores pegavam os animais à noite e guardavam ali no período do inverno. Foi ali que Jesus, que Maria e José acharam lugar. E o texto vai afirmar que quando ele nasce, ela enfaixa. Se tu não deres glória a Deus, está mal. Ela vai enfaixar a criança. Por que o termo em português fala enfaixar, faixas? Porque essas faixas que Maria também vai utilizar, eram usadas para amarrar as pernas dos cordeirinhos recém-nascidos. Isso aqui tem algo profético, porque quando o anjo do Senhor aparece aos pastores, olha o que o anjo diz, Lucas 2, 12, estou terminando, Lucas 2, 12 diz assim: e isto servirá a vocês de sinal. Por que sinal para eles? São pastores. E por que o anjo só apareceu para aqueles pastores? Não apareceram para outros pastores, porque aqueles pastores cuidavam de rebanhos especiais que seriam usados no templo para o sacrifício. Não eram simplesmente pastores, mas eram pastores que cuidavam das melhores ovelhas, eu dava glória, dos melhores animais, porque antes de Jesus morrer na cruz, os animais deveriam ser mortos. E o anjo disse: isto servirá de sinal. Olha aí, pastor Eduardo, vocês encontrarão a criança envolta em faixas. Mas por que enfaixar em Jesus? Porque Jesus nasce no local onde cordeirinhos nasciam. E quando nascia o cordeirinho, eles pegavam faixas, pastor, e amarravam as perninhas. Então ali já é profético. Por que aquelas faixas? Porque ali nós já temos a primeira ideia de Jesus como sacrifício perfeito de Deus. Assim como os animais eram amarrados e depois cresciam para serem oferecidos no templo, a Bíblia diz que é profético.
Aí Jesus aí o anjo diz: vocês vão encontrar. O que o anjo quer dizer com isso? Dá glória aí. O anjo diz: olha, vocês vão encontrar agora o verdadeiro cordeiro. Até agora vocês viram todo tipo do cordeiro, mas agora esse é o verdadeiro, é o verdadeiro, é o verdadeiro, é o verdadeiro, é o verdadeiro. Então Natal, além de ser cumprimento de profecia, Natal é algo profético. Natal, Jesus enfaixado, a Bíblia já está dizendo: ele é o cordeiro, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro. É por isso que João Batista, quando estava lá no Jordão batizando, de repente Jesus aproxima dele, ele diz assim: parem, não olhem mais para mim. Como? O grego diz isso. Vamos olhar para quem? Olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus como bebê, pastores. Nós já estamos tendo o primeiro contato de Jesus como cordeiro. Amarravam as pernas dos cordeirinhos e enfaixaram o verdadeiro cordeiro. O que é Natal para a gente terminar? Natal, primeiro, é promessa. Segundo, é cumprimento é algo profético. Terceiro, Natal, os anjos disseram assim: não tenham medo, eu tenho novas de alegria para vocês. Irmão, quando eu estava vindo, eu estava lá em Piracicaba comendo chester. Quando eu estava vindo, eu tenho que comer também, né? Passo o ano pregando. O senhor não me convidou para lá na sua casa comer, então o pessoal de Piracicaba me convidou. E sabe o que acontece? O mundo está 400 anos só de notícia ruim. Lembra do período interbíblico? Lembra da página branca da Bíblia? Não tinha uma notícia boa, mas o anjo disse: acabou o período de notícias ruins. E quando eu estava vindo, eu moro bem aqui no Marugate, não dentro do Marugate, mais próximo, né? E eu vinha com esse intuito de profetizar isso aqui para mim e para você. Talvez você só tenha ouvido notícias ruins, mas o anjo diz: calmem o coração, eu trago notícias boas para vocês agora. Eu vou profetizar porque eu acredito na palavra profética. Levante a sua mão até tocar no céu pela fé. Eu não sei quantas notícias ruins vocês ouviram esse ano, tristezas, perdas, mas a notícia boa, ele nasceu, a vitória é nossa. Você acredita que Deus poderá mudar o quadro de notícias tristes para notícias de vitória, de vitória, de vitória? Então faz barulho de glória a Deus aí esta noite. Nós estamos ainda sem saber o que vai acontecer de janeiro em diante. E nós nem sabemos. Mas é notícias desagradáveis, mas a igreja... Eu estou pregando isso por todo lado, por onde eu fui esse ano, mas a igreja, e vou pregar na igreja que eu congrego, a igreja, ela não será derrotada, a igreja vai vencer, meu irmão. Aleluia, não há nenhuma possibilidade de destruição da igreja. Sabe por quê? Aleluia, porque os maiores impérios foram derrotados. Cadê o império egípcio? Cadê o império assírio que levou as 10 tribos do norte? Cadê o grande império babilônico? Cadê o império grego de Alexandre o Grande? Cadê o grande império romano dos leões? Aonde estão? Faliram, foram destruídos, acabaram, mas a igreja permanece. Aleluia, aleluia. Levante a mão e dê glória. Faz barulho de glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, te prepare para notícias boas. Aí você diz: eu não espero notícia boa. Eu espero, porque quem controla a igreja é Deus. Natal, primeiro, eu termino, é promessa. Por que ele nasceu em Belém? Porque tinha que cumprir a promessa de Malaquias. Natal é algo profético. Por que ele foi enfaixado? Assim como enfaixava os animaizinhos, ele já era enfaixado, já estava decretado o que ele iria fazer. Natal é notícia alegre. E sabe o que é Natal?
Natal também é adoração. Vocês percebam que o Natal bíblico é totalmente diferente do Natal que se apresenta para nós, não é, irmão? O Natal bíblico é totalmente diferente, não é o São Nicolau descendo, sabe que é o São Nicolau mais ou menos, né? Que é o Papai Noel, aquela coisa. Nem lareira, né? Lareira nós temos. Como ele vai descer por onde? Nem temos isso. Não é verdade? Então, o Natal é adoração. E a palavra adoração no grego é proskunel. Proskunel. Pros significa inclinar-se. Kunel significa beijar. Então, adoração significa inclinar-se e beijar alguém. No caso, alguém mais forte, mais poderoso. Quando Jesus, eu ainda vou falar isso aqui. Quando Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: chegará a hora em que os verdadeiros adoradores, o proskunel, adorarão. Jesus está dizendo, chegará a hora em que... E tem um detalhe, viu? Adorador, outro dia eu vou trabalhar nisso. Alguém diz assim, porque o pai procura, os adoradores estão escondidos, difícil de achar. Só se for na sua Bíblia, porque nessa Bíblia que eu carrego, a palavra, o pai procura, procurar no verbo ali, grego, não é que esteja faltando. A palavra procurar significa comunhão, koinonia. Porque os verdadeiros adoradores nunca se esconderam, eles sempre estão presentes. Então, quando Jesus diz procurar, não é o verbo que está faltando. A palavra procurar significa relacionamento. Então, o grego diz, e o pai tem relacionamento. Relacionamento. Vamos adorar a Deus. Paulo revelou o motivo do nascimento de Jesus em Filipenses 2, quando ele diz que ele abriu mão, se esvaziou, que é a palavra kenos, que vem da palavra kenosis, ou seja, Jesus abriu mão de tudo para vestir roupa humana, vir como bebê. Ele veio como bebê. Adão e Eva já nasceram grandes, não é verdade? Mas Jesus nunca nasceu grande, ele nasceu pequeno. Ele veio como bebê. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E sabe aonde ele está? João estava meio preocupado. Ele aparece a João na ilha de Pátmos. João, ele está na ilha solto, porque João não é preso político. Se ele fosse preso político, ele ficaria no cárcere. Mas como ele não era preso político, ele ficou à margem, ele ficou jogado na ilha de Pátmos, entendeu? E as cobras poderiam picá-los, aquela coisa toda, mas apareceu alguém com cinto de ouro, eu dava glória a Deus, apareceu, tem um glória a Deus bem aqui, apareceu alguém com uma veste talá, e a Bíblia diz que não cobria os pés estavam aparecendo, roupa do sacerdote, do sumo sacerdote lá em Êxodo. Então Jesus aparece como sumo sacerdote, dizendo, João, eu estive morto, mas hoje eu estou vivo para todo sempre. Amém.